Uma aliança que agora renasce, uma vez mais, para iniciar um novo ciclo de reformas. Esta aliança democrática, à semelhança daquela, traz consigo uma nova visão de futuro. Traz um projeto ambicioso para um país mais moderno, mais dinâmico e mais humano. Nós falamos em globalização, mas não sabemos o que é. Então o que é que eu acho? Eu acho que a primeira coisa que é absolutamente necessário fazer é um acordo a pelo menos 10 anos entre os dois maiores partidos portugueses. E acha que isso é possível? Ouça, é um problema de responsabilidade. Só não é possível se eles não quiserem assumir essa responsabilidade e se preocuparem mais com as autárquicas. O problema de Portugal transcende isso. E devem fazer um acordo a 10 anos, absolutamente para cumprir, qualquer que seja o Primeiro-Ministro, que já foi feito com o Mota Pinto e com o Dr. Mário Soares. Se pôde ser feito em casa do Sr. Dr. Proença de Carvalho, um acordo entre o professor Mota Pinto e o Sr. Dr. Mário Soares, porque é que não é possível hoje? É um apelo que lança o Sr. Soares Santos às lideranças destes dois partidos. Se você não fizer isso, então não vale a pena discutirmos nada. Let's watch these two dirtbags talk. Here we go. These lickspittles of Jewish power. Don't worry. Yeah, laugh while people being massacred. Good morning, everybody. Today we have a bipartisan group of senators. There are 8 of us at the... That's the first problem, bipartisanship. Bipartisanship means that the thief at the front door and the thief at the back door have decided on a good way to rob your house. Last thing you want is bipartisan consensus. That is the worst thing for your rights, for your survival, for your economy, is bipartisanship. You want division, stagnation, and absolute paralyzation of these little rats called politicians in Washington. They're there to steal everything they can from you and fill their pockets. That's the point of Senate and the Congress. Estão sempre na carreira. Tem que haver alguém neste país que sente os líderes dos principais partidos e diga: meus filhos, acabou a música. A partir de hoje os senhores estão aqui fechados, mais uma equipe, e não saem daqui enquanto não tiverem esse acordo. I want discipline. Do I make myself clear, Zed? Discipline! Jerk! What? He said bye. No, I said jerk. I think it was pretty clear. I said jerk. To introduce a law to stop private companies of raping public opinion's mind in the direction of consumerism. No company must have a right to force you into buying more unless you want it. There must be a law. You want to advertise your car? Okay. But not a single mentioning of buying it now and saving money. It must be against the law to force people to consume more. Self-restraint. Previously, before this process started, the self-restraint was a business of church, religion. Because our preachers, the fathers of church, would tell us, material values are good, but it's not the prime function of human being. Because you have to live with something. Obviously, the design for our life is not to consume more deodorants. There must be something greater. If such a complicated instrument as human body was created, obviously there must be some higher purpose for that. And it's very easy to avoid destabilization by denying the greedy companies one little freedom, one little liberty, forcing you into turning yourself into processors of unwanted products and goods. They turn you into machines, like the worm who there's inlet and outlet. So, and how long an average appliance lasts these days? Less than a year. Why? Where's workmanship? Oh, we want you to buy more. Okay. This stabilization process could be easily overcome if, as I say, the society, by its own will or after persuasion by the leaders
will come to the idea of self-restraint. It's so hard we want to consume more, but you have to. Unless you will come to this stage, when, as we say in Russia, if Sahara Desert ever becomes a communist state, there'll be shortage of sand. So you have to curb your... You have to curb your expectations at this point before it's too late. But no, we don't want to do it. Certo, mas isso estamos a falar de bens que não são considerados essenciais. Reduzam os impostos diretos do IRC, IRS e esses assim. Então, no limite, pode admitir um aumento do IVA de 23% para 25%. Perfeitamente. Se for compensado... Se for compensado por uma diminuição no outro sistema. O que não se lhes pode andar permanentemente a oferecer. Isto não, você vai ter serviço grátis, você vai ter escolas grátis, é tudo grátis. Você só tem direitos, não tem responsabilidades. Meu querido amigo, é curioso. A melhor maneira de ser revolucionário em Portugal é de ser conservador do século XIII. Porque eles queriam apenas que as crianças pudessem crescer, desenvolver-se e chegar a adultas. Sem nós, os adultos, perdermos a criança que já formos e termos saudade dele. Eles chegaram a que a criança se desenvolvesse sem nenhuma espécie de pressão deformante, inteiramente à sua vontade. Inteiramente com tudo aquilo a que nós podemos chamar a liberdade. E queriam que a vida se tornasse gratuita. Não reclamavam que a vida fosse mais barata do que era. Reclamavam que se fizesse tudo o possível porque ela um dia fosse inteiramente gratuita. Aqui está aprovado. Terceira coisa, que as cadeias desaparecessem para sempre, fosse o monumento de um passado que nem recordar se queria. E por outro lado, a tal história em que eles insistiam de que a criança deve ser imperador do mundo e que não é obrigando a aprender a aritmética ou latim ou qualquer coisa dessa que a criança, desviada daquilo que é por natureza, vai ser imperador do mundo. Por outro lado, deixa-me dizer, por outro lado, os portugueses tinham como ideal que um dia a vida fosse gratuita. Continua a ser um ideal defensável hoje. E que não houvesse prisões, outro ideal defensável. Para que é preciso coisas novas? Eu não percebo para quê. O Sr. Professor põe os portugueses no lugar de povo eleito? Não ponho. Eu apenas disse contra os portugueses, não que eles são um povo eleito, mas que façam o favor de se eleger. Isto é, de procurar alguma coisa que os valha. E de não ficar tantas vezes em pequenas discussões em coisas que são a porcaria que não vale a pena fazer. Olhando para... Porque os portugueses achavam também que seriam os meninos que deviam dirigir o mundo. Então vamos a isso. Eu não sou menino. Gostaria. Mas todos nós ficamos com saudade dos meninos que fomos. Claro. Porque nos enxertaram um adulto em cima quando chegámos a uma certa idade. Então são os meninos, cumprindo essa ideia dos portugueses de há 600 anos, aqueles que têm que dizer como é que eles vão saltar esse vazio, para onde e como, que se lhes abre quando fizeram o 12º e não conseguem entrar em universidade nenhuma, porque a coitada, que devia ser um órgão cultural, obedece a uma coisa chamada a lei do mercado. Que nunca é a lei do mercado, é a lei dos mercadores. As pessoas se enganam aí na palavra. Os órgãos culturais têm que se libertar completamente dessa lei e é possível libertar. Como se verá quando esses meninos disserem qual é a ideia. O que não se lhes pode andar permanentemente a oferecer. Isto não, você vai ter serviço grátis, você vai ter escolas grátis, é tudo grátis. Você só tem direitos, não tem responsabilidades. Isto não pode continuar assim. Nós temos que alterar profundamente a nossa forma de pensar. E devemos manifestar o nosso desacordo. Para isso existem os reguladores. Com bons reguladores. Mas reguladores não nomeados por partidos políticos, mas tem que se encontrar um sistema em que é gente competente, imparcial e conhecedora que vai desempenhar essas funções. E então depois vamos vender o nosso país aos investidores estrangeiros. E então depois vamos vender o nosso país aos investidores estrangeiros. That was terrible! Horrendous! I'm offended! I'm appalled! So what are we going to do? Oh, what else? Email it to everybody we know! Good idea. Pois, mas os Estados Unidos têm uma vantagem, mas recuperam rapidamente. Uma empresa nos Estados Unidos pode pôr 10 mil tipos na rua
3 dias depois pode estar a contratar 15 mil. Sim, o mercado funciona. Sim, mas sobre isso vamos a ver. Porque... Outra coisa, trabalharmos mais horas. Um país que está em crise tem que produzir mais, tem que ser mais eficiente. Portanto, neste momento temos que trabalhar mais horas. Isto é fundamental. É muito mais importante do que estarmos a discutir. Pergunta concreta, trabalhar mais horas pelo mesmo dinheiro? Eventualmente vamos ter que ser obrigados pelo mesmo dinheiro. Fala-se cada vez mais aumentar as horas de trabalho e tal. Cada vez que se aumentam as horas de trabalho, na minha opinião, cria-se desemprego. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu gosto muito de dar exemplos. A mão de obra, as fábricas deslocam-se por causa da mão de obra. Que é mais barata, vão para aqui, vão para lá. No tempo do presidente George Bush pai, ele mandou fazer um estudo porque é que as empresas americanas se deslocavam para a China. E chegaram à conclusão no estudo que não era a mão de obra mais cara dos Estados Unidos, era o preço da energia. If the workers at the bottom of China's economic miracle have seen very little of the benefits of that miracle, the question is, who has? The answer, perhaps unsurprisingly, is that a small group of families, all related to a small cadre of politicians and bureaucrats surrounding Chinese leader Deng Xiaoping during the country's transition out of Maoism in the 1970s, have reaped the lion's share of this new wealth. And they did so by cutting a deal with the corporate, financial, and banking elite of America, who were searching for a way to move the U.S. manufacturing base offshore. The country, which is a recipient of subversion, actively, not violently, but actively, prevents importation of foreign ideology. I don't want America to follow the pattern of ancient Japan. You don't have to shoot every foreigner when it approaches the sacred borders of the United States. But when he offers you a junk in the disguise of very shiny something, you have to tell him, no, we have our own junk. If at that point the society is strong, brave, and conscientious enough to stop importation of ideas which are foreign, then the whole chain of events could be prevented.